Mais uma vez agradecemos a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade de falar a vós em mais um dia. E a nossa oração por vós é que sejais fortificados, tenham os vossos corações corroborados, fortificados na palavra, e que a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, domine-vos e sejais todos agradecidos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10, ele traz sobre a armadura de Deus. Mas queremos tomar apenas o verso 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Bem, Evangelho da Paz. O Mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, em João capítulo 14, no verso 17, ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. E o Evangelho da paz, ele tem que estar não apenas na letra, mas ele tem que estar no coração. A paz interior, em meio à aflição, angústia, desespero, enganos, falsidades, hipocrisias, mentiras, ensinos falsificados, palavras torpes, mentirosas, evangelhos pregados para engrandecimento do homem, evangelhos pregados para enriquecimento de homens, de igrejas milionárias. E cada seita que surge no mundo, ela traz um evangelho, mas não é o da paz. Não é o de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, ele produz, meus amados e preciosos irmãos, não se deixem enganar. Quem tem o Evangelho de Jesus no coração, ele não vira as costas para o seu irmão. Em nenhum momento. Não se deixem enganar, prestem atenção. Quem tem o Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo, ele aceita a correção, ele busca o conhecimento, ele busca inteirar-se da palavra, se aquilo é correto ou errado, quando ouve de um pregador, seja ele eloquente, seja ele famoso, seja ele o que for, seja ele pobre. Porque também você não pode se enganar por uma simplicidade mentirosa, falsa, diabólica. Porque ser simples é aceitar a posição que Cristo te dá. Não é ter uma aparência fingida. Jesus era simples. E ele aceitou a posição que ele tinha. Ele sabia do seu ministério. Um ministro simples, um presidente simples, ele é presidente. Aquilo é uma posição que está sobre ele. Agora, se aquilo o envolve, o tira da simplicidade, como Paulo diz, não vos aparteis da simplicidade
que há em Cristo Jesus. Porque temo que assim como a serpente enganou a Eva, assim também vós sejam enganados. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, título: Paulo e os falsos apóstolos. Falsos apóstolos. Apóstolos enganadores. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura ou insensatez. Sim, suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, então vejam bem, é só Jesus, Jesus, mas que Jesus é esse que estão pregando? É o Jesus da Bíblia? É o Jesus Salvador? É o Jesus Filho de Deus? Ou é o Jesus simplesmente disfarçado para engrandecer um homem e o tornar famoso, através de um dom que o próprio Deus deu àquele homem para ser pregador? Então ele se torna um enganador, usado por um espírito do engano. Então existem os evangelhos aí de Allan Kardec, Mormons, Adventistas, onde diz que o sábado é o selo, e agora o mais recente é do século XX, né? E recente também não, esse do século XX, mas está aí, perdurando, né? Porque isso perdura. Mostrando que um homem é Elias, mostrando que um homem é sétimo anjo, mostrando que um homem é mais coisas. Então são seitas que enganam as pessoas. Existem evangelhos que é só para enganar, existem os pregadores da hipocrisia, existem os pregadores do dinheiro. Agora, o evangelho da paz é o de Jesus. Então, como dissemos, o evangelho de Jesus coloca o homem em uma posição de amar o seu semelhante. Quem que é meu semelhante? É aquele que me ajuda? É aquele que me ajuda a pagar minhas contas? É aquele que me dá o pão? É aquele... Não, o ladrão é seu semelhante. A prostituta é seu semelhante. O bandido é seu semelhante. Agora, a mulher está numa condição lá terrível, lá no pecado, ela tem que ser apedrejada. Esse não é o evangelho de Jesus. De forma alguma. Esse não é o evangelho de Jesus. Ela tem que ser resgatada. O amor liberta, o amor resgata, o amor externa sentimentos que produzem virtudes. Olha, que isso? Que Jesus pregou para aquela mulher? Vocês querem ver uma coisa? Que Jesus chegou a dizer para quem que os ladrões e as meretrizes entrariam antes deles ao reino dos céus. Foi para quem? Foi para aqueles hipócritas que se diziam santos, religiosos, pregadores da lei de Moisés. Mas eles estavam esquecendo o essencial. Eles só estavam mandando a morte, eles só queriam ver a morte, só queriam ver a destruição, só queriam ver as pessoas perdidas. Eles não tinham desejo de ver as pessoas alegres, felizes, satisfeitas, usufruindo da liberdade que Deus, a verdade produz. Vejam o que as seitas produzem: prisão. E aquilo entra na pessoa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Assim disse Jesus. Agora, num mundo de tanta pregação, Paulo pergunta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 13, naquela divisão que existia ali na igreja de Corinto: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Bem que tentam colocar, já fizeram muito isso, colocar o nome de William Branham no batismo. Talvez agora tiraram, né? Não sei. Porque se continuam, então são contumaz, são piores ainda. Você foi batizado? Eu repito, já falei isso, mas a ocasião permite repetir. Devido à escritura que acabamos de ler. Tira isso da sua vida. Isso é idolatria, isso é engano, tapiação. Você não tem que crer em nenhum homem, não, para você ser salvo, mas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o Evangelho de Jesus que Paulo trouxe, porque eu aprendi e vos ensinei o que eu aprendi de Jesus. Porque eu vos ensinei o que Jesus me passou pessoalmente. E eu não estava buscando ser, em outras palavras, né? Paulo podia dizer assim: eu não estava buscando ser o que sou. Deus me fez o que sou. Por mim mesmo eu estaria matando as pessoas. Por mim mesmo eu estaria trapaceando, enganando, mentindo, ensinando falsas coisas. Mas Deus não permitiu, Deus mudou a Paulo, Deus mudou a nós, Deus está mudando as pessoas hoje. Agora, se Ele não vai mudar todas as pessoas, isso é prerrogativa de Deus. Ele fez uma conversão diferente de Paulo. Então, às vezes, vem um pregador aí, totalmente antibíblico, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, ele continuava tendo os dois nomes. Eu conheci um irmão e ele era muito rico e ele tinha muito ouro e ele tinha editora e ele se converteu. Muito perseguido na igreja, ele foi muito perseguido na igreja porque ele via as coisas. É lá dentro mesmo de Goiânia. Ele via as coisas e ele falava. Inclusive até do hino Voz da Aclamação ele falou, ele era enxotado, ignorado pela diretoria, né, como criador de casa, mas ele via. Há 30 anos atrás, mais ou menos, ou por aí, 25 anos, ele me disse: mas que engano, vocês estão pensando que o William Branham é profeta? Falta de conhecimento bíblico. Hoje ele já partiu, não vou citar aqui o seu nome, mas ele foi escorraçado pela igreja. O que ele fez? Ele teve um encontro. De repente, aquele homem que vivia com correntes de ouro, pulseiras de ouro, relógio de ouro, se tornou um homem simples. Distribuiu. Ficou simples só como de viver. Quer dizer, Deus ainda muda a gente ainda hoje. Deus tira a pessoa do engano. Então, meus irmãos, esse evangelho da paz, é ele que te muda. E preste atenção, se você usar as suas atitudes, quando você vê alguém, você condena? Porque vê as mulheres se expondo ali para ganhar sustento na prostituição, então você diz: está tudo no inferno? Pelas tuas palavras serás condenado e pelas tuas palavras serás justificado. O Evangelho da Paz não diz isto. O Evangelho da Paz diz: tem um céu, Jesus tem algo melhor para você.
Cuidado nós devemos ter. Agora, quem tem esse evangelho no coração, o evangelho da paz. Isso quer dizer que tem outros evangelhos, que não é o da paz. É o do ódio, é o do engano, é o da hipocrisia, é o do dinheiro, é o do engrandecimento de um homem, é o da idolatria, e sempre eles usam o nome de Jesus. Porque para enganar tem que usar, né, companheiros? Porque se não usar o nome de Jesus, não vão enganar. Como abrir a igreja do diabo aqui em Goiânia. Vai enganar quem? Já está escrito, está lá a igreja do diabo. Mas agora quando se diz igreja de Jesus e tem uma doutrina contrária a Jesus, aí esta é perigosa. Então, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Ninguém morreu para te dar vida, meu irmão. Quem morreu foi Jesus Cristo. Ninguém morreu para me dar vida, então eu devo a obrigação essencial a Ele, devo amar a Ele, render-me a Ele e não a um homem, a sua palavra. Agora, se o homem prega a palavra e você tem conhecimento da palavra, vai, examina a palavra. Jesus ensinou assim, examinai, examine. Eu já lancei o desafio aqui, você anota aí, se você vê eu dizendo alguma coisa que não está na Bíblia, você vem e fala, pode colocar. Eu vou pedir ao irmão para colocar o meu número aí de telefone, meu WhatsApp, você pode passar. Esses dias alguém me falou, irmão, o senhor disse isso e isso, está correto com a palavra? Vou lá examinar, irmão. É favor que as pessoas me fazem quando diz assim alguma coisa, se aquilo é correto ou não. Então eu peço ao Senhor Jesus, esse grande, nosso amigo, nosso irmão, nosso Salvador, que vos abençoe em nome de Jesus Cristo.